Provas no processo penal. Então, essa temática é uma temática extremamente relevante, aí, exatamente por ser objeto que permite o órgão do Poder Judiciário dizer o direito a ser aplicado no caso concreto, envolvendo matéria penal, efetivamente, configurando ou não a prática delitiva, sacramentando a absolvição conforme a situação, levando em consideração o princípio da livre apreciação da prova, fundamentada, evidentemente, mas o elemento probatório é o elemento que condiciona realmente o órgão do Poder Judiciário a dar um pronunciamento, buscando atender aquilo que se almeja, que é a busca da verdade real. Então, a prova é tudo que corresponde, é tudo que tem relação com a prática, com a eventual prática de infração penal e com o adequado pronunciamento jurisdicional, levando em consideração o pronunciamento da acusação, o pronunciamento da defesa, e o órgão do Poder Judiciário sopesando aqueles elementos de convicção ali trazidos, que são as provas, para, assim, pronunciar-se, exercer aí a missão, o princípio do órgão do Poder Judiciário na seara penal. Pois bem, as provas estão discriminadas no Código de Processo Penal, nos artigos 155 ao artigo 182. Em cima desta magnitude de situações probatórias, que não esgota o tema, evidentemente, mas são elencados os principais meios de prova, é que nós iremos tratar com algum grau de detalhamento. Pois bem, então, a prova, como nós já falamos na parte introdutória, a prova, a vinculação dela imediata no processo penal é buscar a verdade, é buscar replicar no âmbito do processo penal aquilo que efetivamente ocorreu no caso concreto. Então, deve-se valer, por exemplo, de provas testemunhais. Por exemplo, nós podemos analisar um exame, o corpo de delito no local do fato, por meio de um perito que faz uma avaliação técnica qualificada da cena do crime, da arma do crime, do produto do crime, do instrumento do crime. Por exemplo, prova também relacionada a documentos que foram produzidos, consequências da ação delitiva, da pretensa ação delitiva. Nós podemos analisar um aparato de tecnologia necessário para esclarecer determinada prática de infração penal, como câmeras, vídeos de gravação da prática da infração penal. Então, o arcabouço jurídico não esgota a possibilidade da produção probatória. Essa é a questão principal a ser destacada nesse momento. O sistema de valoração da prova deve ser considerado pelo menos 3 perspectivas. A primeira delas é o da íntima convicção, que é a avaliação da prova com ampla liberdade e sem obrigação de fundamentar. Artigo 5º, inciso 27 da Constituição. E aí vamos lá ver o que se trata esse dispositivo. Que é importante nós pontuarmos. Esse dispositivo, já fiz uma leitura dele, não tem nada a ver com esse sistema de valoração da prova. Mas a questão é exatamente o seguinte: pela íntima convicção, dar-se-ia a oportunidade daquele que efetivamente julgaria aquele caso concreto de se posicionar, condenar ou absolver sem necessidade de fundamentação. Então, isso nós observamos que o ordenamento jurídico brasileiro não se encampa em matéria de processo penal. O outro sistema aplicável é o da verdade legal ou formal, que é aquele em que a lei valora a prova e vincula o juiz. O juiz estaria vinculado à prova exatamente pelo fato da própria norma estabelecer o que pode e o que não pode em relação àquele ato formal. Então, o juiz estaria vinculado à lei, o que não foi admitido, evidentemente, pela ordem jurídica brasileira. Nós falamos no início desse bloco. E aí o princípio admitido, inclusive no início da própria disciplina, lá nos primeiros momentos, nós falamos, dentre os princípios, da livre convicção judicial, ou livre convencimento motivado, ou da persuasão racional, que é o encampado pelo Código de Processo Penal, que é aquele em que o órgão do Poder Judiciário valora a prova de acordo com a sua convicção, mas necessário se faz não só
reconhecer que aquela prova deve ser levada em consideração, mas deve efetivamente fundamentar a sua convicção, o seu ponto de vista, fundamentar aquilo que vai justificar o resultado, que conforme o caso seria absolução ou mesmo condenação. Então, o objetivo da prova é alcançar a verdade material real. Esse é o objetivo, é o que se pretende em caráter macro, exatamente a perspectiva de buscar, de ter por intenção reproduzir no âmbito do processo penal aquilo que efetivamente ocorreu no caso concreto. Isso seria o ideal, porque possibilitaria, de um modo contundente, representar, o Poder Judiciário representar o Estado, dizendo o direito a ser aplicado no caso concreto, exatamente de acordo com o que ocorreu, com o grau de envolvimento do acusado, com o peso adequado das provas ali produzidas. Então, essa é a meta que deve ser alcançada em todo e qualquer processo penal. Não quer dizer necessariamente que consiga, né? Como nós já observamos em outros casos. Então, o destinatário da prova é o órgão do Poder Judiciário, porque é ele que vai decidir. Então, produz a prova levando em consideração exatamente que é o órgão do Poder Judiciário que vai efetivamente dar o direito dar a solução mais adequada juridicamente àquele caso concreto. Então, nós temos aí o julgado do STJ de 2020 que diz que o juiz é o destinatário das provas no processo penal. Por essa razão, ele pode, desde que o faça motivadamente, indeferir a produção daquelas provas que julgarem pertinentes ou meramente protelatórias, sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais. Então, nós podemos observar que não viola o princípio, por exemplo, da ampla defesa, a apresentação de prova que o órgão do Poder Judiciário entenda que seja absolutamente inadequado, impertinente, meramente protelatório, como, por exemplo, juntar uma imagem do acusado que foi visto na rede social, que não guarda qualquer tipo de relação com a conduta praticada efetivamente. Ou apresentar algum documento que foi produzido pelo acusado, ou mesmo pela vítima, no sentido de desconstituir a acusação, que não guarde qualquer relação com o processo, ou requerer a realização de algum incidente processual, levantar alguma questão prejudicial que não tenha qualquer relação com a situação a ser julgada no caso concreto. Então, nós observamos que existem situações que vai exigir do órgão do Poder Judiciário o seu pronunciamento fundamentado, mas exatamente pelo fato dele ser o destinatário das provas, é ele que vai sopesar e valorar. Evidentemente que questões como essa é extremamente relevante, ao ponto de poder aquele que se sentir prejudicado em relação à não aceitação do seu requerimento de prova, do seu requerimento de juntada, do seu requerimento de produção probatória, de realização de algum levantamento técnico, de alguma perícia, de algum incidente ou alguma questão prejudicial, que ele possa se insurgir por meio, por exemplo, do habeas corpus, por meio de algum recurso adequado, conforme a modalidade a ser apresentada e formalizada nos autos. Pois bem, nós já falamos de princípios aplicáveis ao processo penal em rol enumerativo, e aqui também algumas particularidades, grande parte delas, daquilo que nós já falamos no âmbito que aplica no processo penal como um todo, também nós podemos replicar em matéria de provas. Eu entendi como relevante destacar alguns princípios que são princípios mais específicos em relação à prova. Por exemplo, o princípio da aquisição da comunhão probatória. Isso quer dizer exatamente o seguinte: a partir do momento que a prova foi produzida nos autos, já está colacionada, o órgão do Poder Judiciário não se opôs à sua apresentação, ela é comum às partes. Então, se foi apresentado pela acusação, a defesa tem ampla possibilidade de utilizar aquela prova para rechaçar, aquela prova para contrapor, aquela prova para ratificar os seus argumentos. Então, vale para as duas provas. A partir do momento que foi juntada legitimamente e foi sacramentada aquela apresentação pelo órgão do Poder Judiciário, as partes podem fazer uso em comum. Exatamente essa é a lógica desse princípio. Nós observamos, por exemplo, é muito comum, no caso de acusados que não foram encontrados, estão foragidos, ou se investigou o endereço e ele pode estar morando na mesma comarca, mas mudou de endereço e não se encontrou.
em que, conforme o caso concreto, nomeia-se um defensor para atuar na sua defesa, e aí, no momento da defesa técnica, após o oferecimento da peça acusatória, ele não tem como que ele vai arrolar testemunha, por exemplo, ou vai juntar algum tipo de prova, você não conhece nenhum acusado, não teve acesso ao acusado, e muito menos o contrário. O acusado não teve acesso aí à defesa para ajudar naquilo que a defesa técnica deveria fazer no âmbito processual. Então, não tendo essa opção, o que pode acontecer exatamente o que ocorre comumente. O órgão de acusação, além de juntar a investigação policial, ele arrola testemunhas, arrola, por exemplo, conforme o rito processual, se é sumário o ordinário, arrola lá 5 testemunhas. E aí a defesa, não tendo o que se apegar, a própria defesa pode também indicar as mesmas testemunhas. Isso é ilegal? Não, não é ilegal. Exatamente, essa é uma medida importante até para a defesa, levando-se em consideração, por exemplo, que a parte acusatória ela pode desistir dos testemunhos de alguma daquela que ele entende que seja irrelevante na discussão processual. E aí, como foi arrolado pela defesa também o mesmo rol, o órgão do Poder Judiciário vai ter que analisar a eventual desistência ou não da defesa em relação àquela mesma testemunha arrolada pela acusação. Então, uma situação bastante interessante. O outro princípio é o princípio da autorresponsabilidade das partes, ou seja, é a responsabilidade que tem as partes de produzir as provas que entendem adequadas para sacramentar os seus respectivos pontos de vista. Então, essa responsabilidade está delegada legalmente à parte acusatória e à parte defensiva. O princípio da concentração, grande parte dos casos que nós observamos, em especial na reforma que ocorreu há mais de uma década, e vem ocorrendo no âmbito do processo penal, que é exatamente de concentrar as provas no âmbito lá da instrução processual, que envolve praticamente um momento que é a audiência de instrução e julgamento. Então, prevalece o entendimento no sentido de que a audiência de instrução e julgamento é o momento mais adequado para a discussão probatória como um todo. É onde vai se ouvir as testemunhas, o acusado, o ofendido, conforme o caso, e analisar, questionar alguma prova que foi produzida, pode ser levantada ali, se contrapor, ouvir algum perito, se for o caso, se for necessário, se for devidamente arrolado. Então, o princípio da concentração envolve exatamente o quê? Num bloco só, para analisar o conjunto probatório como um todo, salvo situações mais complexas, por exemplo, que exigiria o desdobramento de uma audiência de instrução e julgamento em várias audiências de instrução e julgamento. Então, a regra é exatamente a concentração. O outro princípio é o princípio do nemo tenetur detegere, mais ou menos assim. Nemo tenetur si detegere. Ou o princípio da autoincriminação, que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. Não pode, evidentemente, obrigar o acusado simplesmente a confessar. Ele confessa se ele quiser. Não é obrigado o acusado, por exemplo, a ter que responder qualquer tipo de pergunta, seja no âmbito policial, seja dentro do Ministério Público, seja no âmbito judicial. Exatamente pelo seu direito ao silêncio. Ele não é obrigado. Pode a autoridade constar a pergunta, e aí a resposta fica lá. Me reservo no direito constitucional ao silêncio. Simples assim, não precisa nem falar em norma processual se for o caso. Então, direito ao silêncio, e outra, não pode ser interpretado contra a sua pessoa, o exercício do seu direito ao silêncio. Então, não há que se validar, por exemplo, a autoincriminação. Não é reconhecida a autoincriminação como valor probatório no âmbito do processo penal. Ok? O princípio do livre convencimento motivado, nós já falamos a exaustão. E etc., dentre outros que são aplicados no processo penal, como o princípio do promotor natural, do juiz natural, e aí vai. Momento da produção probatória. Nós temos, no caso da denúncia, no caso da acusação, é a denúncia. No caso da queixa, no caso da mesma acusação, seria a denúncia ou queixa. Então, o órgão de acusação, seja o Ministério Público, seja a vítima ou representante legal nos crimes de ação penal privada, nós falamos aí, ou ação privada subsidiária da pública, nós falamos exatamente que
Regra geral é a apresentação do inquérito policial conforme a gravidade da infração perpetrada. Mas pode ser outros elementos probatórios, como nós já falamos, a investigação desenvolvida pelo Ministério Público, uma comissão parlamentar de inquérito, nós podemos falar também de um PAD, e aí vai. Então são essas as situações. Aí, junto à peça acusatória, nós teríamos esse conjunto probatório ali que seria apresentado e que deve ser ratificado em juízo. Então, o momento exatamente durante a propositura da peça acusatória, que é o momento que, como eu falei, que pode, não é obrigatório, mas pode rolar testemunhas, e é conveniente, conforme o caso, estar rolando testemunhas para que essas testemunhas sejam ouvidas aí na fase judicial. Geralmente são as mesmas testemunhas que foram ouvidas na fase policial. No caso da defesa, o momento é a resposta à acusação. É a primeira oportunidade que tem de se manifestar em relação ao que foi arguído, que foi levantado, que foi suscitado na peça acusatória. A acusação propriamente dita. Então, no curso do processo penal, pode, exceto testemunhas que deverão ser arroladas nas peças A e B, sob pena de preclusão. Então, uma questão que nós deveremos ter em mente é exatamente assim: as testemunhas nas peças formais, denúncia ou queixa, e na resposta à acusação, ali é o momento adequado para arrolá-las efetivamente. No entanto, nós observamos que a qualquer momento poderá ser apresentada prova no processo penal. E o órgão do Poder Judiciário vai ter que se pronunciar pela aceitação ou não daquela prova. E não pode se justificar, por exemplo, a apresentação de uma prova, juntada a uma prova no âmbito da instrução processual, uma prova que poderia ter sido produzida anteriormente. Ou seja, perdeu a oportunidade de se apresentar, ou esqueceu por qualquer outro motivo, não se apresentou adequadamente. Mas, em si, nós destacamos exatamente aquelas provas que foram as provas supervenientes, aquelas que ocorreram posteriormente, aquelas que, de algum modo, possam ajudar aí no esclarecimento da verdade real, e aí é o órgão do Poder Judiciário que vai sopesar se aceita ou não aceita aquele elemento de prova. Nós podemos destacar um tema interessante, que foi já até mencionei, que é o caso dos irmãos Naves, em que a vítima de homicídio apareceu viva. Então, ela ser ouvida, né? Ela ser ouvida é exatamente um elemento extremamente relevante, superveniente aí, que deveria se sacramentar a possibilidade de apresentação de prova posteriormente. Regra: liberdade na produção de provas. Então, nós observamos a ampla liberdade da produção de provas, desde que as provas não sejam consideradas ilícitas, ilegais, ilegítimas, proibidas, ou derivadas das ilícitas. A exceção que se dá nessa ampla liberdade é exatamente o quê? O artigo 5º, inciso 56, que estabelece que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A leitura que nós deveremos fazer, se for uma interpretação literal desse dispositivo, nós poderemos padecer de vício nessa interpretação, exatamente pelo fato de que, quando fala-se processo, excluiria a possibilidade do inquérito policial, por exemplo, ou qualquer tipo de investigação pré-processual? Não. Então, a leitura que deve se fazer é que é inadmissível na ordem jurídica brasileira qualquer tipo de prova obtida por meio ilícito. E é uma situação que não aplica exclusivamente no âmbito do processo penal, é em geral, direito em geral. A outra situação excepcional em relação à liberdade das provas é em relação ao estado das pessoas. A súmula 74 do STJ diz que, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil, certidão de nascimento, de casamento e de nascimento para provar os mesmos, ressalvado se for documento produzido após os fatos. Então, nós observamos a base sendo nevrálgica aí da súmula 74 em relação aos documentos civis. E as consequências naturais da produção dos documentos civis, que a gente já falou em vários momentos no processo penal, em especial naquele momento lá das questões prejudiciais heterogêneas. Então, por exemplo, a juntada de certidão de nascimento para comprovação da menoridade do réu à época dos fatos, como no caso concreto que eu mencionei, que eu atuei
lá no interior do estado, em que o acusado, ele alegava que era menor de 18 anos à época do fato, mas estava sendo processado como se maior fosse, exatamente pela ausência de documentação, e a polícia instaurou um inquérito e conduziu daquela forma, e não existia prova contundente lá que mostrasse a idade dele. Então, tudo levava a crer que ele fosse maior de 18 anos, e por uma diligência judicial, descobriu-se, depois com a juntada da certidão de nascimento, antes do fato, que a idade dele era ele completaria 18 anos um mês, ou melhor, ele completou 18 anos um mês antes, um mês depois do cometimento das infrações penais, que foram várias, muito graves, na região sul do estado. Então, numa situação como essa, simplesmente ensejou a nulidade dos atos praticados, evidentemente, com remessa daquela documentação para o juizado especial, o juizado da infância e juventude, que era o juízo adequado para o trâmite e julgamento daquele caso concreto, que era o mesmo juiz envolvendo uma comarca de um juiz único lá no interior. Pois bem, a certidão de casamento também é outro documento contundente para essa finalidade. E aí vai. Então são situações essas que deverão ser levadas em consideração. O que se excepciona são esses documentos, por exemplo, esses documentos públicos, produzidos após o cometimento da prática da infração penal com a perspectiva de eximir de responsabilidade. É o caso do maior, daquele que foi acusado da prática de determinada infração penal, não tem documentação, prova que ele não tem nem certidão de nascimento, e aí ele requer a expedição de uma certidão de nascimento tardia. É possível? Sim, legalmente é possível. Nós observamos em vários casos concretos de pessoas que esse o nome que se dá a esse é expedição de certidão de nascimento tardio. Então, numa situação como essa, nós podemos exatamente, é possível permitir a expedição de um documento, só que o grau de validade desse documento é questionável, tem de ser visto que ele foi produzido após o cometimento da infração penal e tem relação com ela. A outra seção que nós podemos indicar é exatamente a do artigo 207 do CPP, que fala da proibição de algumas testemunhas de depor, em razão da função, ministério, ofício, profissão, como no caso do advogado, no caso do psicólogo, no caso do médico, no caso do padre, etc., conforme a situação. Existe uma ressalva, a gente vai tratar no momento próprio de testemunha. No caso já do exame de corpo de delito, que é uma prova que é não repetível, exatamente porque, por exemplo, ocorre num caso concreto da necessidade, houve um determinado crime material que deixou vestígios, aí é acionada a perícia para poder fazer o levantamento técnico local, e a perícia comparece lá, ainda vê os vestígios da cena do crime, o corpo de delito como um todo, e faz sua análise técnica, faz o cercamento do local, faz todo um levantamento do que existe, do que tem, o que é pertinente ali para a investigação como um todo, faz suas análises técnicas, em cima, por exemplo, do produto do crime, do instrumento do crime, do objeto da prática ilícita, de toda a cena do crime, e que é uma situação que se perde se não for realizada naquele momento. Então, nós poderíamos falar que, por exemplo, o Instituto da Reconstituição Simulada dos Fatos poderia substituir o exame de corpo de delito feito no momento após o cometimento da prática de infração penal. Até porque o Instituto da Reconstituição, o nome já diz, reconstituição simulada. Se a simulada não representa a originalidade, que é exatamente o exame de corpo de delito, que é configurado como uma prova não repetível. Nós podemos falar também das questões prejudiciais heterogêneas, e aí nós já citamos alguns exemplos que fala que quem deve decidir a questão probatória de fundo, em caráter definitivo, por exemplo, é o juízo civil. Vou dar um exemplo diferente dos anteriores, que fala da constituição do crédito tributário, que é elementar do crime. Pois bem, então são essas situações que poderiam ser excepcionadas em relação à liberdade na produção de provas. A regra geral é elas ocorrerem, elas serem sacramentadas na instrução processual, mas aqui eu vou acrescentar um que não está, que é a produção antecipada de provas, que é exatamente no caso dos idosos, dos doentes, em situações que comprove aí, como por exemplo uma testemunha, ela vai ter que se ausentar, ela tem que ser ouvida antes porque não tem data de retorno.
Então, dependendo da essencialidade, com aval do órgão do Poder Judiciário, pode simplesmente validar, antes, inclusive, da instalação do processo, um testemunho, e testemunho que se incorpora depois na fase processual, levando em consideração que ali oportuniza-se a defesa se manifestar também. É vedado, na ótica jurídica nacional, decisão exclusivamente com base na investigação, exceto as provas cautelares, as não repetíveis ou as antecipadas que nós mencionamos. Então, no caso das provas cautelares, nós temos, por exemplo, a busca e apreensão, nós temos quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, que poderão ser autorizados pelo órgão do Poder Judiciário, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, e aí, como foram produzidos antes do processo, mas tem validade no processo. Mas o que se excepciona é exatamente reconhecer, para fins de condenação, aquilo que foi produzido exclusivamente no âmbito da investigação policial, da investigação do Ministério Público, ou seja, da investigação pré-processual. O ônus da prova no âmbito do processo penal é da acusação, responsabilidade objetiva, que é exatamente o quê? Quem acusa deve necessariamente provar. É a regra geral do ordenamento jurídico brasileiro. No em matéria processual penal, com mais razão ainda. Ou seja, é com base na acusação que há a possível instalação do processo penal e é objeto que será discutido ali para viabilizar um pronunciamento jurisdicional em caráter definitivo, que é a sentença. Então, a responsabilidade subjetiva está atribuindo ao órgão de acusação o ônus de provar as suas alegações, que poderiam ensejar em uma condenação. No entanto, nós destacamos exatamente a existência de uma corrente que aponta de ambas as partes a responsabilidade do ônus da prova, cabendo, por exemplo, à acusação provar a autoria e materialidade e a defesa as excludentes de licitude, culpabilidade que ela argumentar. Por exemplo, no caso da acusação, imputa a prática de um determinado crime, por exemplo, furto, roubo, tentativa de homicídio, qualquer outro crime, e mostra as provas que irão comprovar aquilo no âmbito da instrução processual. E no caso da defesa, ela pode falar, olha, aquela situação realmente ocorreu, mas foi por excludente de ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa. Aí apresenta a documentação, elementos probatórios, testemunhas, por exemplo, que corroboram a sua versão no sentido de que houve realmente teoricamente a prática da infração penal, no entanto, não há que se falar em responsabilização estatal, exatamente pelo fato de excluir a antijuridicidade do fato, exatamente pela legítima defesa, mas pode ser também estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito ou mesmo estado de necessidade. Uma outra argumentação defensiva é em relação a uma culpabilidade, falar que o acusado ele é isento de pena, por exemplo, situação de inimputabilidade, aí são situações que deveriam ser argumentadas e sustentadas aí, conforme o caso concreto, sem olvidar aí no caso do incidente de insanidade mental, que nós já estudamos, falando que é exigível aí uma prova técnica qualificada do órgão de reconhecida valoração aí pelo Poder Judiciário. E nada impede, por exemplo, de uma análise técnica paralela, que pode ser feita aí pelo acusado e seus familiares, aí, tentando buscar um meio de defender a sua integridade. Pois bem, em relação à prova produzida, o ônus é de quem a fizer. Como eu já havia falado, então, se o órgão de acusação apresentou uma prova, um documento, se apresentou testemunhas, se apresentou uma perícia que foi apresentada, é ele que vai ter que sustentar a legitimidade, a validade daquele elemento probatório para ser reconhecido em juízo. E o mesmo ocorre com a parte contrária, com a defesa. A defesa, tudo que ela apresentar, todos os elementos de convicção, que é livre, ela tem que sustentar aí a sua validade jurídica e ser reconhecida judicialmente. Porém, o que se destaca como o órgão do Poder Judiciário é o destinatário aí da prova, que é ele que vai valorar a aceitação ou não daquele elemento de prova, ou se vai ser realizado, não vai ser realizado, por necessidade, adequação ou proporcionalidade. Então, essa situação.
exatamente levando em consideração, por exemplo, a possibilidade de apresentar o regular a apresentação das provas no momento da peça acusatória, no momento em que a defesa tem que se opor à peça acusatória. No entanto, nós observamos também a possibilidade de produção probatória com valoração judicial, ou seja, pode ser reconhecido no processo penal, com todas as repercussões inerentes, aquela que foi antecipada por determinação judicial, consideradas urgentes, relevantes, nós já falamos em alguns casos, ou, no caso da instrução, que é o momento mais propício, para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então, são situações essas que devem ser efetivamente pontuadas, mas o centro da discussão da prova está o órgão do Poder Judiciário, que é ele que vai valorar, de fato de direito, aí, as implicações da prova no âmbito do processo penal. Pois bem, em branco. Ao contrário das provas lícitas legítimas, que é a regra geral, ou seja, a ampla produção probatória, nós temos exatamente aquelas que são consideradas como proibidas, vedadas ou inadmissíveis, que são, regra geral, a doutrina reconhece como sendo aí as ilícitas, as derivadas das ilícitas ou mesmo as ilegítimas. Alguns dão as ilícitas como sinônimo de proibidas, de vedadas ou inadmissíveis, mas a regra geral é exatamente essa configuração, e é em cima dessa configuração que nós iremos tratar aí, vamos explicitar as implicações jurídicas decorrentes. Pois bem, no caso de arguição de prova, de que a prova pode ser proibida, vedada ou inadmissível, deve ser necessariamente instaurado um incidente, mas é o órgão do Poder Judiciário que autoriza esse tipo de instalação de incidente. É facultada, evidentemente, a participação das partes. É uma situação essa que, se vai discutir algo probatório que tem relevância para as partes, eu acho que não só pode, como deve. E essa faculdade pode-se ler aí como obrigatoriedade, exatamente pelo fato de se buscar a verdade real. Mas, por exemplo, no caso da defesa, não é obrigado a participar do ato processual. Mas o que se recomenda é exatamente a participação e a atuação. A consequência natural de qualquer dessas provas é exatamente o desentranhamento, que sob pena de preclusão. Então, nós observamos que existem algumas situações que pode perdurar, se não houver questionamento, ponderação, insurgência em relação a determinada prova, a situação ela pode perdurar, ensejar uma absolução ou condenação e produzir todos os efeitos ali inerentes. Deve-se, evidentemente, aproveitar da oportunidade, aproveitar dos momentos processuais adequados para se insurgir contra alguma prova que entenda que seja proibida, vedada ou inadmissível, constitucionalmente ou legalmente. Pois bem, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. Então, nós observamos exatamente uma vedação, está estabelecido no artigo 157, parágrafo 5º, exatamente para não vincular o juiz ao pronunciamento jurisdicional em caráter definitivo. Então, essa situação é pertinente. Vou buscar aqui o amparo. Pois bem, o Código de Processo Penal estabelece no artigo 157, caput, que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais e legais. Quando fala em provas ilícitas, a gente pode fazer a leitura das provas proibidas, das provas vedadas, das provas inadmissíveis. Então, estabelece o seu parágrafo 5º que uma vedação peremptória. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Isso é exatamente uma condição impeditiva do órgão do Poder Judiciário se pronunciará em caráter definitivo naquele caso concreto. Essa é uma situação que não poderá ser negligenciada. Pois bem,
A consequência da inadmissibilidade ou proibição, vedação das provas. Então, não a consequência, mas as hipóteses. Nós temos aí as provas obtidas por meios ilícitos, nós temos as provas derivadas das ilícitas, e nós temos as provas consideradas como ilegítimas, e tem uma ressalva em relação a ilegítimas. O conceito das provas ilícitas, nós temos, que é o primeiro caso, nós temos aí, são as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. São os casos aí, por exemplo, de violação das regras de direito material propriamente ditas. Então, são situações essas que maculam em caráter peremptório aquela prova que foi efetivamente produzida, como, por exemplo, uma tortura. Nós temos as provas derivadas das ilícitas, que aí sim vai ensejar um pouco mais de discussão mais à frente, e elas exatamente são consequências ou tiveram origem nas ilícitas. Então, são frutos das ilícitas, são a consequência natural das ilícitas a ocorrência, a utilização de provas denominadas derivadas. Exatamente também envolve matérias de direito material, envolve regras de direito material. No caso das provas ilegítimas, nós temos que são tipos de provas obtidas por violação de norma processual e ocorre dentro do processo, podendo ser mera irregularidade, nulidade relativa absoluta. E aqui nós falamos exatamente em violação de regras de direito formal. Então, enquanto que as provas ilícitas e as provas derivadas das ilícitas envolvem matéria ou regras de direito material, propriamente dito, no caso das provas ilegítimas, nós falamos em regras, em preceitos de cunho processual, ou seja, regras de direito formal. O exemplo que nós podemos falar aqui é da juntada de prova no plenário do júri. Então, existe um prazo adequado para tanto, que são 3 dias antes aí, para que, por exemplo, alguma das partes possa apresentar uma determinada prova em plenário, lá no julgamento do júri. E se isso não ocorrer, vier a apresentar aquele tipo de prova, ela pode ser rechaçada aí, mediante requerimento, pelo órgão do Poder Judiciário, a não discussão da prova. Mas aqui eu vou citar um caso concreto em que ocorreu aqui em Roraima, no julgamento do júri, em que um promotor de justiça estava atuando lá sustentando a acusação oral ali no plenário, perante os jurados e o órgão do Poder Judiciário. E aí a defesa pediu uma parte para poder se manifestar em relação àquela situação, tendo-se em vista que ela tinha um documento, que era um documento que provava a inocência do acusado. E aí o promotor não autorizou a parte. E aí continuou a sua sustentação oral, e de vez em quando o advogado levantava: olha, jurados, mas se o promotor autorizasse a apresentação desse documento, eu não tive tempo hábil para poder apresentá-lo e o juiz aceitar a sua submissão aqui no plenário. Então ele argumentou que a prova apareceu depois do prazo que a lei estabelece, a lei processual penal estabelece. E aí ele não poderia mostrar aquele documento sob pena de nulidade ali até do julgamento. Então seria uma prova que deveria ser desconsiderada. Mas aí, se houvesse autorização da parte contrária e o juiz não se opusesse, e aí ele ficou falando dessa forma, e o promotor ele resolveu assim: então mostra esse documento. Ele resolveu: apresenta o documento aí, vamos ver que documento é esse. E aí a defesa foi apresentar o documento. Na realidade, esse documento era exatamente o quê? Era uma folha de antecedentes criminais ou certidão de antecedentes criminais do acusado, que inclusive mostrava um rol com muitas acusações lá, com muitas situações que eram até contra o próprio acusado. E aí ele apresentou esse documento, foi mostrado, e o promotor inclusive utilizou esse documento para sustentar a acusação e a condenação do acusado naquele caso concreto. No entanto, o que nós observamos é exatamente isso. É por isso que é uma situação que pode ser convalidada se tivesse, no caso que eu citei, o promotor aceitado aí a apresentação da prova. A ressalva em relação ao primeiro, que é a prova ilícita, é o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ou o princípio do sacrifício. E aí, falando sobre esse princípio, é interessante nós observarmos que a situação a ser discutida é: quando
é o único meio para provar a inocência, exclusivamente do réu no processo. Então, uma questão exatamente essa que deve ser destacada, exclusivamente. Então, mesmo que seja prova originalmente ilícita, se essa prova ilícita demonstrar a prova da inocência do réu no processo, ela pode ser utilizada. Já existem posicionamentos nesse sentido. Então, é interessante nós observarmos que essa prova ilícita ela deve ser decisiva para a absolvição. Ela tem que mostrar efetivamente que sem ela não haveria que se falar em absolvição. Ou seja, vincula a prova ilícita ao acusado. Mesmo sendo ilícita, ela, se gerar a sua existência por si só, gerar absolvição, ela pode ser aceita. Então, exatamente porque está implícito no rol dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º lá, nós observamos exatamente a pertinência em relação ao direito à liberdade de alguém que pode estar violado por uma ação, por uma conduta, uma macroconduta, vamos dizer, que poderia ser chancelada pelo Estado, contrário ao que se preceitua, que é o direito à sacramentação do direito à liberdade, que é uma garantia ou uma garantia constitucional inafastável, de primeira dimensão ou geração dos direitos fundamentais. Por exemplo, que nós podemos citar nesse caso concreto, a interceptação telefônica ilegal. Ou quando uma das partes, no caso o acusado ali, ele grava uma ligação telefônica sem autorização judicial, por algum motivo, e lá há a confissão de outrem da prática da infração penal, ou ele faz uma escuta, ou ele por algum modo, ele toma conhecimento de um documento, de algo, de uma prova que sem autorização judicial ela não poderia ser apresentada, e esse é um elemento que desconstitui desvincula a sua pessoa em relação à prática da infração penal, e aí possibilita a absolvição. Então são situações muito restritas. A observação em relação a essa situação é que o princípio da proporcionalidade, em relação ao princípio da proporcionalidade pro societar. Nós temos aí o Fernando Capês e Conago, no álbum de 2015, falando sobre ele, da existência desse princípio pro societar, que não é aceito na ótica jurídica brasileira, não é aceita a redação que eu transcrevi, ela está dessa forma mesmo, inclusive com o acento errado, que fala exatamente o seguinte: a admissibilidade das provas ilícitas, quando demonstrada a prevalência do interesse público na persecução penal. Então, numa situação como essa, poderia aceitar, por exemplo, a prática de tortura para confessar a prática de determinados crimes, determinadas infrações penais, por exemplo, com sequestro de pessoas que ainda não foram identificadas, não foram encontradas pela força policial, dentre outras condutas absolutamente ilícitas. Uma situação como essa, implicitamente poderia ser justificado, sim, mas no âmbito do processo penal, nós observamos essa vedação da validade dela para ensejar a condenação do acusado. Mas, no entanto, nós observamos esse ponto de vista de Capês e Conago aí na perspectiva pró-societar. A ressalva quanto à segunda, que é a prova derivada da ilícita. Então, nós temos que aplicar também o mesmo princípio da proporcionalidade, razoabilidade ou do sacrifício. Então, nós observamos exatamente essa ressalva no que diz respeito a não ser evidenciado o nexo de causalidade entre a prova derivada e a prova originalmente ilícita. A outra situação é que essas puderem ser obtidas por fonte independente. Nós iremos tratar das duas mais à frente, com mais detalhamento, mas é importante observar que existe a ressalva da validade da prova derivada. Se a prova ilícita, a mácula é muito maior, a prova derivada, ela pode, conforme o caso, ser aceita, desde que preencha essas duas situações que nós pontuamos aqui em caráter alternativo, ou uma ou outra, ou as duas, conforme o caso concreto. A ressalva contra a terceira, que é exatamente a prova ilegítima, é a aplicação dos princípios de que deve haver prejuízo. Então, sem prejuízo, não haveria que se falar em afastamento daquela prova. Segundo, não haver torpeza, ou seja, por exemplo, no caso da defesa ou acusação, produzir uma prova por malícia, evada de algum tipo de vício, de modo que
e buscar ser beneficiado em razão dela. É uma situação que também deve ser descaracterizada. Que não interesse só a outra parte, que não tenha influenciado na apuração da verdade ou decisão. São situações essas que podem admitir aí a prova ilegítima. Como é o exemplo que eu citei lá do promotor que aceitou no plenário do júri a apresentação de uma prova que seria apresentada ilegalmente se fosse mostrada lá no julgamento. O resultado aí da árvore envenenada. E aí nós falamos do que eu falei que ia comentar com mais propriedade, as provas derivadas das ilícitas, que é exatamente o Fruits of the Poisonous Tree, que é a teoria norte-americana, está aí o símbolo da Suprema Corte. Essa teoria ela foi alavancada no caso Silverstone Lumber Company versus USA, no ano de 2020, em que uma empresa sonegava impostos e agentes federais copiavam irregularmente livros fiscais como prova da fraude. Então foi constatado, aí existem obras tratando desse tema, mas nós podemos observar em síntese que a empresa era quanto mais na prática de infrações relacionadas à sonegação de impostos. Aí, como não pegava no flagrante, vamos assim dizer, aí os agentes resolveram copiar irregularmente livros fiscais para imputar a responsabilidade contra essa empresa e gerar uma condenação. Então, a conclusão que se teve nesse caso concreto é: se admitido esse tipo de prova, permite-se-iria a utilização de atos ilegais para a produção de provas, estimulando o descumprimento da quarta emenda. E essa quarta emenda da Constituição norte-americana, que é uma Constituição naturalmente rígida, proíbe busca e apreensão sem motivo razoável e mandado judicial baseado em causa provável. Então nós temos aqui dois elementos extremamente importantes que nortearam esse julgamento ao ponto de estabelecer as bases da teoria do Fruits of the Poisonous Tree, que é, primeiro, ter motivo justificável, segundo, ser causa provável. Então, numa situação como essa, muito embora possa ser justificável, sob o ponto de vista do interesse público, a atitude dos fiscais, não há que se falar em validade das provas decorrentes da ação ilícita desses agentes do poder público. No entanto, o que nós observamos assim em caráter sacramental dessa terminologia, ele ocorreu no ano de 1939, no caso Nardone versus United States. E ela é formalmente aceita na ordem jurídica nacional. A origem, nós temos uma das fontes de origem, pode ter mais antigas, mas eu vi essa. Jardim do Éden, que fala da maçã envenenada, que contamina Adão e Eva. Nós temos Jesus falando que o fruto da árvore, eu não me recordo bem o termo que é utilizado lá, mas uma árvore que não produz bons frutos, uma árvore que seja ruim, uma árvore que seja envenenada, vamos assim dizer, ela não tem como produzir bons frutos, e vice-versa. Então é uma situação que se equipara a gente mesmo, então é algo que tem uma relação aí com a teoria do Fruits of the Poisonous Tree. Só fazer uma ressalva aqui, que no caso de aula gravada, não podemos ter a satisfação de falar acho. De modo que, fazendo uma pesquisa, nós podemos observar que em Mateus, no Novo Testamento da Bíblia, no capítulo 7, versículo 17, versículo 17, tem assim: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. No versículo seguinte fala: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Fecha aspas. Então nós observamos que esse preceito, como fala de Jesus, ele é indicativo exatamente de algo que macula
o resultado dela macula. Então, no âmbito do processo penal, nós podemos pegar emprestado essa lição da Bíblia para analisarmos exatamente a derivação, que é a ilicitude por derivação. Então, ninguém pode ser investigado, denunciado, condenado com base unicamente em provas ilícitas, originária ou por derivação. Quando novo dado probatório, ainda que produzido de modo válido, não pode apoiar-se nela. Essa é uma consequência imediata, qualquer tipo de prova considerada proibida. Exclusão da prova originalmente ilícita ou por derivação. É dar efetividade à garantia do due process of law, que é o devido processo legal, e tutela constitucional dos direitos e prerrogativas de qualquer acusado. Então, nós observamos que a consequência natural é a invalidade dessa prova e o desentranhamento conforme o caso, encaminhamento para o Ministério Público apurar a eventual responsabilidade penal daquele que praticou aquela conduta que pode ser vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Contaminação das provas subsequentes pelo efeito da repercussão causal. Então, exatamente, a prova ilícita, aquilo que decorre da prova ilícita fica contaminado, exatamente por essa terminologia que é a repercussão causal. A conclusão que se tem é exatamente o quê? Que as provas ilícitas, originalmente, as provas derivadas das ilícitas ou mesmo as ilegítimas, poderão ser consideradas como inadmissíveis. Por que eu falei poderão? Conforme o caso, nós observamos algumas ressalvas em qualquer delas. Elementos probatórios coligidos para o processo em razão da prova originalmente ilícita, obtida como resultado da transgressão por agentes públicos, de direitos e garantias constitucionais e legais, estão contaminados, e aí não pode ser considerado como válido e deve, em contrapartida, gerar a sua ser extirpado do âmbito do processo penal. Uma correlação que deve se fazer em relação à teoria do Fruits of the Poisonous Tree é a possibilidade da admissão da prova derivada, de acordo, por exemplo, com essa teoria, que é a teoria da fonte independente, ou an independent source, cujo conceito implica exatamente no julgado aqui do STJ, do Rio de Janeiro, que fala o seguinte: se, no entanto, o órgão de persecução demonstrar que obteve legitimamente novos elementos a partir de fonte autônoma de prova, que não guarde qualquer relação de dependência, nem decorra da prova originalmente ilícita, são plenamente admissíveis. Exatamente isso. Ou seja, se essa nova prova for produzida por fonte totalmente independente, não há que se falar em inadmissibilidade, exatamente pelo fato dela não guardar qualquer relação de dependência, nem decorrer da prova originalmente ilícita. E aí o mundo jurídico acoberta e aceita sem maiores gravames esse tipo de prova. Por quê? Porque a fonte dela é independente da prova ilícita. Existe a prova ilícita que foi estipada do mundo jurídico, mas existe a fonte independente que pode possibilitar exatamente suprir aquele elemento probatório. Por exemplo, o caso aí de escuta telefônica, em que demonstrou-se pela escuta telefônica ilegal que o acusado confessa a prática da infração penal com devido detalhamento. E aí essa prova foi considerada como ilícita e foi desentranhada do processo. E aí, por outro meio, investigação paralela, não só o Ministério Público, como a polícia, demonstrou, ouvindo testemunhas, juntando provas, juntando outros elementos de convicção, demonstrou-se por elemento probatório absolutamente diferente, diverso ou independente, que chegou àquele mesmo resultado, que é exatamente a possibilidade de imputação da responsabilidade com a caracterização da materialidade e o enquadramento da autoria. E aí não tem maiores gravames. A outra situação que ressalva a teoria do Fruits of the Poisonous Tree é a teoria da descoberta inevitável ou do curso hipotético da investigação. Artigo 157, parágrafo 1º, parte final,
parágrafo 2º, parágrafo 3º. Ou teoria do Inevitable Discovery. Essa teoria diz o seguinte: aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então, aqui nessa situação, nós observamos exatamente o que? É algo que seria inevitável, algo que se chegaria àquele resultado independente da prova originalmente ilícita. Então, nós observamos nesse caso que a prova será produzida com total independência da prova ilegal, pelos meios originários de investigação. Então, nós observamos que existe um elo de ligação muito próximo, não quer dizer que seja a mesma coisa, em relação à teoria anterior, que é da fonte independente, independent source. Então, essa teoria também, o mesmo exemplo poderia ser aplicado exatamente pelo fato de podermos averiguar que, de acordo com a investigação ou de acordo com as circunstâncias, a autoridade descobriu algo que levasse ali, por exemplo, a autoria da prática da infração penal. E a confissão em si, nesse exemplo, seria retirada do mundo jurídico, tendo-se em vista ter sido colhido por meio de tortura. E aí, então nós observamos em resumo que, em relação à teoria a prova obtida por meio, a prova derivada da ilícita, ela é ressalvada pela teoria da descoberta inevitável, ou mesmo pela teoria da fonte independente, como nós observamos. Comprovado isso, não há que se falar em qualquer tipo de gravame. Outras situações que são dignas de discussão é a teoria da contaminação expurgada ou da conexão atenuada. O nome é complicado, mas mesmo o existente vínculo entre a prova ilícita e a derivada, conforme o caso concreto, for considerado irrelevante ou tênue, não haver qualquer tipo de contaminação. Então, é uma situação que pode ser justificada, por exemplo, naquela perspectiva de que a consequência é uma consequência irrelevante, vamos dizer, ter sido encontrado o acusado, por exemplo, com a carteira que estava vazia, ou que tinha um cartão de propaganda de determinada empresa que não tem nada a ver com a lógica do crime, e a parte defensiva exige que aquele tipo de prova seja juntado nos autos como prova relevante, na realidade é exatamente o contrário, e aí o órgão do Poder Judiciário se pronuncia a respeito da sua desnecessidade. Então, nós observamos aqui nesse caso que, mesmo havendo contaminação, há que se falar em expurgar aí, exatamente pelo fato das desnecessidades, pelo fato da impertinência desse tipo de prova no âmbito do processo penal, devido à sua irrelevância. E nós temos também a teoria da boa-fé. Pela teoria da boa-fé, pretensão de evitar o reconhecimento da ilicitude da prova quando os agentes estatais tiverem atuado destituídos de dolo de infringir a lei, pautados em situação de erro. Por exemplo, nós temos aí erro no cumprimento do dever, lá em relação ao mandado, que entende que seja um mandado que foi itinerante. Nós já falamos aí no mandado, por exemplo, mandado de prisão itinerante, prisão preventiva, e aí, achando que aquele mandado está devidamente sacramentado, e vai e prende alguém com base naquele mandado, depois observa-se que aquele mandado ele é ilegal, ele tem algum vício ali que o torne nulo de pleno direito. Então, uma situação como essa não poderia gerar consequências jurídicas exatamente pelo erro da autoridade constituída. Não dependem de prova. Aí nós observamos uma situação interessante, apontada por Avena. Direito federal. É obrigação do órgão do Poder Judiciário conhecer o direito, em especial o direito federal, efetivamente. Mas não, essa ressalva que se faz, o direito estadual, as normas estaduais, evidentemente, as municipais, o direito consuetudinário dos costumes, o direito estrangeiro e toda e qualquer norma administrativa de qualquer âmbito do Estado, em nível federal, estadual, municipal ou mesmo distrital. Os fatos que não dependem de prova são os fatos notórios, ou a verdade sabida, que é de conhecimento geral. Uma situação que não se discute, por exemplo, o caso
em que é fato público e notório a prática do crime de bigamia, que uma pessoa vive com duas mulheres e é casado com duas certidões de casamento. Então, são situações essas que poderia ser objeto de fato notório, mas mesmo numa situação como essa, é inexigível aí a juntada de certidão de casamento? Não, tem que se juntar. E só citar um exemplo para mostrar o que é conhecimento geral aí da sociedade em relação a determinada situação. Factos axiomáticos ou intuitivos, que são os autoexplicativos em face da obviedade. Os fatos considerados inúteis ou irrelevantes. E mesmo as presunções legais, que podem ser presunção absolutas ou iuris et de iure, que não admitem prova em sentido contrário, ou mesmo as relativas, que é o iuris tantum. Nós temos também os fatos incontroversos, que são os alegados por uma parte aceitos pela outra, mas não representam verdade absoluta, exigindo do juiz prudência e certeza na valoração. Como, por exemplo, nessa situação da confissão. O acusado, mesmo sem tortura, o acusado confessando, não quer dizer necessariamente que o órgão do Poder Judiciário vai levar em consideração aquilo como verdade absoluta. Ele tem que sopesar com outros elementos probatórios, no âmbito em especial do processo penal, para analisar se é o caso de condenação ou não. Então, mesmo que a defesa entenda que aquela confissão que ele praticou infração, ele deve ser condenado efetivamente, numa situação como essa, não poderia ser levado a ferro e fogo ali a esse elemento de prova, que é a confissão do acusado. Pois bem, classificação da prova. Nós temos a classificação quanto ao objeto, que é em prova direta, que é relacionado ao fato de crime criminoso, que exige, nos casos dos crimes que deixam vestígios, laudo e exame de corpo de delito, a confissão, que nós já falamos, o testemunho, etc. E a prova indireta, que é aquela que exige uma percepção lógica de sua relação com o fato criminoso. Aqui o exemplo que se dá são os indícios e presunções, como o álibi, ou seja, não tem relação diretamente com o fato. O artigo 302, inciso 4 do Código de Processo Penal, fato que prova não estar no local do crime, ou qualquer situação que não diz respeito necessariamente à prática da infração penal, mas que tenha alguma influência nela. Então, são situações aí consideradas como prova indireta. Tem a classificação também quanto ao valor ou efeito. Tem a prova considerada plena ou mesmo a prova considerada relativa ou indiciária, a prova plena, desde que sacramentada pelo órgão do Poder Judiciário, pode ensejar aí a condenação. No caso da prova relativa ou indiciária, não. Em especial aquela que foi produzida no âmbito pré-processual ou da investigação policial. Nós temos a classificação quanto ao sujeito ou causa. Ela pode ser real, como resultado do fato, né, a fotografia ou uma pegada encontrada lá na cena do crime, no corpo de delito, nas proximidades do corpo de delito, ou a pessoal, que é a confissão, o testemunho, a oitiva aí da vítima. Tem a classificação quanto à forma ou aparência. Nessa forma de classificação nós temos a afirmação pessoal, e nós temos a material, que é o exame de corpo de delito, e a documental. Então, qualquer situação que nós podemos observar enquadraria em alguma dessas formas de classificação de acordo com o posicionamento em geral da doutrina, não quer dizer que seja necessariamente essa classificação que nós apontamos. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2018, estabeleceu o seguinte julgado. Quando pode, deve ser exercido o... Essa é a minha afirmação, né? Quando pode, deve ser exercido o contraditório em relação às provas produzidas no inquérito policial. Aí, nesse julgado do Superior Tribunal de Justiça de 2018, nós podemos observar exatamente que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que essa aqui é a redação que está lá, hein? No sentido que de ficar, né, eu acho, postergada para a fase judicial o contraditório relativo às provas cautelares produzidas no curso do inquérito policial. Em resumo, a questão é exatamente o seguinte: a prova, em geral, regra geral, a prova produzida no âmbito do inquérito policial só pode ser questionada no âmbito
judicial, com a instrução processual já sacramentada. Então, recebe a peça acusatória, oportuniza a defesa a sua contraposição na fase apropriada, e aí, naquele momento, levanta-se, questiona-se, pondera-se todas as provas produzidas na seara da investigação policial. O requerimento de prova é direito subjetivo? Aí o STJ, também em outro julgado de 2018, relata o seguinte: ao magistrado é facultado o indeferimento de prova, o indeferimento de forma fundamentada do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Então, o que nós observamos é exatamente o seguinte: é o juiz que vai ter que analisar essa situação da pertinência ou impertinência daquela prova, da relevância ou da irrelevância, se ela é considerada protelatória ou não. Evidentemente, aquele que vai produzir a prova deve justificar, se for provocado, evidentemente, ou voluntariamente, a necessidade daquela prova, em especial daquelas que são requeridas, como, por exemplo, diligências que deverão ser realizadas pelo órgão do Poder Judiciário, exames periciais, etc. Outra questão: o inquérito policial, ele tem valor para condenação? Nesse julgado, o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2020, com base no artigo 155 do CPP, diz o seguinte: é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual existe o devido processo legal. Ou melhor, não existe o devido processo legal. O órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento. No entanto, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. Então a resposta já está dada. Não tem valor para condenação sozinho. No entanto, na instrução processual, em sendo reproduzidas as provas ou corroboradas as provas, necessário se faz a valoração pelo órgão do Poder Judiciário para estabelecer a correlação e a vinculação daqueles novos elementos de prova que foram submetidos ao contraditório em defesa para permitir uma condenação ou mesmo uma absolvição. Pois bem, aí nós vamos entrar nos meios ou instrumentos de prova. E aí nós vamos tratar dessa temática em bloco próprio, tendo-se em vista a sua amplitude.